Boa noite, meu povo, minha pova. Eu sou o Befrema e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma revisão do nosso desafio do mês. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso desafio de composição. Adorei o que vocês enviaram para mim. E aí, uma coisa importante nessa primeira fase do desafio. Nessa fase, não tem muito certo ou errado. O que a gente está fazendo ali é treinar o olhar de vocês para olharem o mundo e as obras com olhares mais artísticos. Para a gente não dizer mais que meu sobrinho de 3 anos, ele pinta bem, é um artista. Sim, ele pode ter uma propensão à arte, tudo bem. Mas a arte também exige um pouquinho de reflexão, né? Então a gente pode ensinar as crianças a isso, mas o ideal é que a gente junte. Uma coisa é copiar letras, outra coisa é escrever um poema. Então hoje à tarde eu estava filosofando aqui, e aí me veio essa frase, né? Que pintar é escrever um poema com os pincéis. A gente olha uma coisa e a gente descreve aquela coisa de uma maneira bonita com os nossos pincéis ali. Então a gente tem uma gramática, o português, tal, mas cada artista tem esse poder de interpretar está vendo ali de acordo com a sua sensibilidade. Lógico que a gente vai usar um vocabulário, que são aqueles 10 pontos que a gente conversou em aula, né, que eu pedi para vocês assistirem. Que foi o ponto, a linha, a forma, o tom, a profundidade, espaço, movimento, textura, escala, direção, cor e tá bom, né? 11 elementos ali. O primeiro ponto aqui para a gente trazer é que todas as coisas que a gente olhar, não só obras, elas vão ter esses elementos, porque são elementos da linguagem visual, né? Alguns vão estar mais evidentes ou não, mas é como se eu dissesse que todo texto ele vai ter letras, né? Para ser um texto ele precisa ter letras. Para a gente ter uma obra de arte, a gente vai ter esses elementos da linguagem. Então não se preocupem em eu acertei ou errei o desafio, não é muito sobre isso, mas a ideia é que vocês identificassem pontos nas obras, esses elementos, para a gente começar a fazer, não só olhar uma obra, mas trazendo o texto novamente, a gente começar a ler essas obras do ponto de vista de como eu posso roubar o que esse artista fez para eu colocar na minha obra também. Afinal, nada se cria, tudo se transforma ou tudo se copia, diria o Chacrinha e o Lavoisier. Esse exercício é um exercício para a vida. É algo que eu gosto de fazer sempre. É lógico que eu não anoto como vocês, né? Porque eu já fiz muito isso, mas eu tenho meus livros de arte aqui. Eu sempre abro para ver, né, para me inspirar, para apreciar, mas também do ponto de vista do Efrema estudante, para ler ali, né, composição, a distribuição dos elementos. Então, eu sei que o desafio dá um empurrãozinho, mas façam sempre esse exercício. E a gente vai ver no andar da carruagem, no desafio, que a ideia é que quando vocês forem pintar, essa leitura que vocês aprenderam, ela esteja presente no planejamento da obra. Então é algo que, a partir de agora, faremos para sempre. Vamos dizer assim, vai facilitar muito o trabalho de vocês. Vou trazer aqui alguns trabalhos só para a gente relembrar. A gente falou do ponto, a gente falou da linha, a gente falou da forma, cadê a forma aqui? Das formas, né? Essas formas geométricas. A gente falou do tom, que seria o claro e escuro. Profundidade, a gente falou do espaço, da organização do espaço. Movimento, né? A gente falou aqui dos movimentos, da textura, da escala, da direção e da cor, que foi o último elemento. Eu trouxe alguns trabalhos aqui para a gente conversar e também para a gente entender uma maneira de fazer esse exercício de uma maneira mais organizada, tá bom? Eu não sei se a artista desse trabalho está aí, Maria Silva. Eu não sei se a Maria Silva está aí, mas vamos começar com a Maria Silva e aí quem tiver dúvidas pode ir contribuindo aí no meio do processo. Primeiro ponto, gente, sempre que a gente for fazer esses estudos de composição, lembre-se que a composição é a organização de elementos dentro de um espaço. Se eu não tenho uma gaveta para organizar minhas meias vão ficar jogadas pela casa. Então, sempre que a gente for analisar uma composição, o ideal é que a gente delimite esse espaço. Então, no caso da Sandra aqui, ela não trouxe essa delimitação. E aí fica um pouquinho mais confuso de a gente entender a relação desses elementos dentro de um espaço. Porque aqui está tudo solto, né? Eu não tenho o canto do meu papel é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui. Então, vamos dizer, isso aqui faz parte da composição da Maria. Esse texto, essas setas, porque o espaço que ela separou foi o papel inteiro. Então, sempre
vai facilitar muito o trabalho de vocês trazer as bordas do papel aqui, como se fosse uma moldura, porque aí eu consigo entender que meu olhar vai navegar aqui dentro. Tudo bem até aqui? Entendi, eu tô aqui. Tá aqui? Cadê você? Tô aqui. Oi, Maria, Ah, tudo meu Deus. bem? Tudo bem? Então tranquilo. Não é um erro, tá, Maria? É mais uma dica para a gente se organizar. Por que que eu tô dizendo isso aqui? Aí? Porque muitas vezes, Maria, as nossas composições elas vão ser horizontais. Então, vou fazer uma marina aqui. Eu posso fazer uma composição horizontal. Aí eu posso testar essa composição na vertical. Aí vai ter um barquinho aqui, aqui o barquinho vai estar aqui. Eu posso fazer uma composição quadrada. Então, essa delimitação do espaço, ela vai ser importante, porque eu vou poder pintar o mesmo tema em vários espaços diferentes de acordo com o que eu escolher. Se a gente olhar essa obra aqui do Degas, ela é mais vertical. Sim. Vou pegar outro pincel. Ela tem essa distribuição vertical aqui, porque ela é mais alta do que larga. Então, isso aqui, a escolha do formato, ela já entra dentro da nossa composição, que é o jeito que a gente vai cortar o papel. E quando a gente vai estudar ali as composições, a gente pode pegar uma folha sulfite e fazer os quadradinhos aqui de vários formatos para entender como a gente vai distribuir esses elementos. No caso do Degas aqui, a obra dele começa lá em cima, tem aqui e vem para baixo, né? Vamos dizer assim. E aí, de resto, tudo bem. Você encontrou pontos, as formas, né, arredondadas, muito bem escolhido, né? A gente achou muito bem visto, vamos dizer assim. E aqui dentro dessa obra, a gente tem alguns triângulos também, né? Você trouxe aqui os triângulos, mas a gente tem as pessoinhas aqui, as moças, e a gente vai ter formas triangulares aqui, geométricas, aqui, né? Deixa eu tirar assim. Então, a gente tem um corte triangular aqui, né? Esse escuro todo, que tem essas bailarinas de laranja. A gente tem outro corte triangular aqui, que é o chão sem ninguém. E aqui a gente tem essas bailarinas azuis. Então, a gente tem pontos, a gente tem texturas, né? A gente tem a textura de chão, textura do vestido, a pele que é mais lisinha, a gente tem essas grandes formas, a gente tem movimento, que meio que essas bailarinas aqui elas estão paradas, mas essas aqui meio que estão fazendo, eu não sei o nome, tá gente? Não vou falar que é plié, não sei se é isso, é o que eu sei. Plié, estão fazendo um plié aqui, a perna levantada, elas estão em ação. Elas estão em movimento. Além disso, eu tenho as direções aqui, os braços começam lá em cima, vem para cá e encosta nessa perna. Eu tenho a distribuição do espaço, eu tenho espaços vazios, espaços preenchidos. Eu tenho cores, eu tenho proporção, então essa bailarina está maior que essa. Então são todos elementos que a gente pode analisar numa obra e que eles são importantes, e aí tragam esse exercício sempre, né, quando forem pintar. Quando vocês estiverem pintando, vocês têm que tomar decisões para não pegar e começar de qualquer jeito. E isso começa a ser um ajuste para nossas pinturas. Pô, eu fiz uma paisagem lá, bonitona. Vou pôr uma pessoa nessa paisagem. Eu tenho que tomar cuidado para essa pessoa não ser maior do que a árvore, por exemplo. A não ser que eu queira, né? Mas tomar cuidado para a pessoa não ser maior que a árvore. Ou para eu não fazer a textura da nuvem igual a textura do vestido, sei lá, porque são coisas diferentes. Eu posso fazer, como a gente vai ver em alguns exemplos aqui mais para frente, mas o ideal é que a gente traga esse raciocínio. Então, você fez aqui uma leitura super bacana, então cores opostas, a direção pernas e braços, as escalas das bailarinas, profundidade, o espaço, você pôs aqui as formas saem da tela, também, né, o Degas ele ficou conhecido pela essa quebra de composição, ou seja, ele começou a pintar as obras com pessoas cortadas, que antes isso no academicismo era super errado, a pessoa tinha que caber dentro da obra. Então ele começou a trazer esses cortes, diz a lenda que muito inspirado na fotografia também, né, que era a época da fotografia ali, e as gravuras japonesas que tinham também esses cortes, não era tudo muito organizadinho. Então esse espaço é uma descoberta do espaço na pintura, essas composições que eu posso cortar uma pessoa aqui dentro. Lógico que ele faz isso de uma maneira bem pensada, né? A perna tem um sentido aqui dentro da composição, mas isso aqui é uma
uma novidade do Degas. Tom claros e escuros, as formas geométricas, aí a gente tem as linhas, tem bastante linha aqui. No geral, tá muito boa a sua análise. Você ficou com alguma dúvida? Não, eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é essa questão da forma dos elementos saírem da tela, né? Ainda Aham, mais, vamos dizer assim, num trabalho mais acadêmico, né? Mais antigo, porque tem esse olhar da fotografia e nós, principalmente quando a gente está começando, a gente está sempre procurando botar elementos no centro. Eu chego muitas vezes sim. a medir para ver se a flor está lá no centro. Hoje mesmo eu estava fazendo um vaso, eu falei, nossa, acho que ficou deslocado para o lado direito. Então, quando você vê esse tipo de obra, você fala, poxa, dá para fazer tudo, né? E ficar lindo, e ficar, né? O cara enfim, o mestre não precisa nem falar, né? Foi uma das Exato. coisas que mais me chamou a atenção para fazer a análise nessa obra do Degas. Super bacana. Essa época do Degas aqui era aquela época do impressionismo e tal. Ele não era impressionista, mas era aquela hora de modernidade quebrar regras. Só um ponto aqui, sim, eu também tinha mania de fazer a composição sempre no meio, aqui no meio. É normal isso, mas o que eu quero te trazer aqui é que analisando essa obra, ela tem um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, não é uma obra simétrica, no ponto de vista vertical aqui. Ela não é simétrica. Mas se eu traçar essa diagonal que fica muito evidente aqui, eu vou ter um espaço escuro aqui e um espaço claro quase que do mesmo tamanho do outro lado. É um espaço vazio, né? Então eu tenho as moças aqui no meio, mas eu tenho um espaço escuro e um espaço vazio. Essa obra está equilibrada, apesar de não ser simétrica. Então, se eu inclinasse essa obra, eu tenho peso aqui e outro peso aqui, né? Ó, vamos dizer assim, massas equivalentes. Então, quando você for pintar seu vaso, tudo bem ele não estar no centro, desde que eu consiga equilibrar aqui. Eu tenho um vaso aqui, eu posso pôr, sei lá, uma florzinha aqui, caída. Eu posso ter É esse equilíbrio. justamente o caso, né? Tem a flor, é uma das aulas Ah, de. certo. Aquele do vaso azul, agora eu acho que é 94, Não vou 94. lembrar. Pode ser, vamos chutar, não vou ter claro. Mas esse equilíbrio ele pode ser conseguido de várias maneiras, né? Não necessariamente colocando no centro. E como a gente vai pensar isso? Quando você for pintar suas obras, pode fazer aqui, ó, separar a tela no meio. Saiba que se você pôr no meio, vai ficar uma obra mais estática, que não se move, mas a gente tem esse equilíbrio que eu posso pôr um elemento aqui e outro aqui. Eu posso pôr um escuro aqui e um claro aqui do outro lado e um elemento aqui no meio. Então, o ideal é que você faça esse estudinho pequenininho quando você for pintar suas obras, né? Antes de passar para o papel de aquarela, a gente faz um estudo para, quando for para o papel, a gente não tem muita chance de mudar as coisas de lugar. Então, é como se fosse um arquiteto mesmo. A gente faz a planta e depois a gente põe as medidas. A gente faz o rascunho e depois põe as medidas bonitinhas ali. Parabéns pela análise, né? Vou chamar de trabalho, pelo trabalho que eu sei que dá um Obrigada. trabalho. E espero que você tenha tirado proveito, porque é uma obra bonita e interessante, né? O vaso laranja, o movimento e tal. Foi uma bela escolha, parabéns. É interessante que eu não tinha visto esses dois triângulos que formam, né? Apesar de eu perceber esse movimento que aponta para cima, né, dos braços e da perna das Sim, bailarinas, esses dois triângulos, o escuro e o claro, eu não tinha percebido. O único triângulo mesmo que eu percebi foi o formato da bailarina lá de cima, a mais escura do canto esquerdo, que era um certo. formato bem triangular e um formato mais retangular das duas do canto direito, né, superior. Essa Então, daqui? sim, essa forma mais um retângulo, né? Exato, E exato. os triângulos, os dois blocos que você falou que dão o equilíbrio, apesar de realmente você perceber agora, você mostrando, fica bem claro, eu não tinha percebido isso, mas isso acho que é o fundamental aí, realmente, para dar o equilíbrio dessa harmonia, e mesmo as formas saindo da tela tem harmonia. Isso, tem os elementos, assim, ele cortou as mulheres, as bailarinas, mas a tela em si, ela tem uma concisão, vamos dizer assim, ela está bem concisa. E por que isso aqui é importante? A gente está fazendo uma engenharia reversa, a gente está pegando a obra pronta e tentando desvendar. Imagine que você tem que pintar umas bailarinas, você tem um trilhão de opções, né? Você pode pintar o pé, você pode pintar ela no meio da tela, você pode pintar ela vista de cima, vista de baixo, sentada, em pé, deitada. Se a gente não traça uma estrutura para a gente organizar esse desenho, fica muito difícil a gente começar, né? Porque quem
quem tudo pode fica a vida inteira escolhendo. Então, eu não estava lá, eu não posso dizer que ele fez isso. Mas me parece que existe uma organização, né, dos elementos. Que é o que eu sempre falo. Tem bailarinas aqui, que é uma luz. Aí eu tenho uma coisa escura. Aí eu tenho um conjunto claro. Aí eu tenho um escuro. Aí eu tenho uma mão clara. Eu tenho um escuro. Se essa bailarina, deixa eu voltar aqui. Se ele faz essa bailarina em cima da mão aqui, traz esse claro da bailarina aqui para a mão, eu já não tenho esse contraste para ver essa mão que tá bonita, né? Essa mão sozinha aqui. Então essa mão ela tá envolta no espaço escuro. E aí eu tenho as bailarinas, eu tenho uma pausa e eu tenho outras bailarinas aqui. Esse pé, tenho certeza, não posso afirmar, tá, gente? Eu tenho certeza, assim, se aqui fosse claro, aqui atrás, esse pé não apareceria, esse pé bonito aqui da bailarina. Então, assim, imagino que tenha sido um esforço dele para organizar esses pontos, né? Então, você vai ver essa perna aqui, tem vou chamar de malandragem artística aqui. Tem um escurinho aqui e um outro escurinho aqui em cima para essa perna aparecer aqui, né? Espremeu a perna em 2 pontos. A mão da bailarina, esse braço, quando chega aqui próximo à outra perna, ele não continua a mão para grudar na perna. Ele jogou um tecidinho aqui em cima, um tecidinho aqui em cima. O pé branco, a gente tem um claro do chão aqui, né? Esse piso do chão, que é mais claro. Por que ele não pintou o claro até aqui? Porque esse pé sumiria. Então a gente sempre está trabalhando essa visão do contraste. Um claro, um escuro, um claro, um escuro, aí um escuro, um claro. Então, para a gente ver, a gente precisa de contraste. Então, imagino eu, um dia a gente vai conversar com o Tegar lá, os outros planos, a gente pergunta para ele. Mas eu acredito que ele tenha pensado nesses pontos. Por isso que a gente olha as obras e a gente fala, poxa, tá agradável, né? Assim, parece que tá tudo ajustado, beleza? Então, ó, obrigado pela oportunidade aí, pelos seus conhecimentos, né? Eu aprendo com vocês também. E bora continuar aqui com os outros trabalhos. Qualquer coisa você dá um grito, tá? Tá bom. Boa noite. Ó, eu trouxe aqui mais um trabalho, eu não sei de quem é também. Alguns eu pus o nome, outros eu não pus. É de alguém aí? É da Lui. É, Cadê a Luí? Tá aí, Luí? tô Ah, aqui. fechou. Fechou. Conta um pouquinho aí de como Olha, foi o processo. tá, eu gostei muito dessa obra. Eu acho que ela tem um desafio, porque ela está bem compartimentada em 2. Na parte superior ela tem uma cor vibrante, que é o céu, e tem contraponto, e o contraponto ali da areia, enfim, não sei bem qual é esse material, mas é uma textura, né, de terra branca. E o equilíbrio que faz em cima aquela vegetação com as meninas de baixo, com aquela sombra projetada, que dá força suficiente para ficar equilibrado, Exato. Então, me chamou a atenção, eu gostei muito, porque eu gosto muito de figura humana sempre dentro da paisagem, e ela destaca bastante essa figura humana. Por aí, e eu marquei algumas coisas que eu achei pertinentes, que são, por exemplo, a linha do horizonte, eu imagino ali onde tem a cerca, aquela, vamos dizer, onde tem aqui, a parte superior desse muro, mas ao mesmo tempo tem aquelas, que é a montanha, a vegetação que fazem diagonais. Isso, ó, peraí. Vamos por partes. Você observou tudo muito bem. Tá. Em relação é um equilíbrio bonito aqui. Vamos continuar no contexto da obra da Maria, do Degas, né? Se a Isso. gente dividir essa obra num X aqui, a gente vai ter esse equilíbrio que não é simétrico também. Por quê? Eu tenho aqui um elemento escuro e aqui eu tenho um elemento escuro. Isso. Então, se eu tivesse uma balança aqui, né, inclinado aqui fosse o chão, um elemento faz contraponto ao outro. E vice-versa, né? Eu tenho um espaço em branco aqui desse céu, em branco, um espaço com céu limpo, né, azul, e eu tenho um espação aqui também. Então, essa obra é muito equilibrada, apesar desse contraste intenso, né? A gente tem uma área muito clara e elementos escuros. Então, eu posso escolher pintar só isso aqui, seria uma boa obra, né? As moças. Mas eu consigo trazer importância para essas moças aqui no conjunto de paisagem, porque, assim, elas chamam muita atenção. E aí, aquela história do positivo e negativo. Se eu quero que meu olho olhe para cá, tudo aqui é limpo, né? Eu podia pôr textura no muro, poderia ter lá, né? Sujeira, pedra, mas o artista resolveu fazer essa limpeza. Então, texturas ok, um
ponto importante, tudo tem textura. Mesmo que seja liso, o liso também é uma textura. Então a gente tem textura de árvore, a gente tem textura do muro, das roupas, do céu. Então a textura ela sempre vai existir. Eu tenho uma composição aqui de quente e frio também, né? Então a sombra bem azulada, bonita, com contraste quente, a porção, a tela não está dividida ao meio, né? Isso é importante. Então a parte de primeiro plano, que é mais importante, ela é maior que essa parte de segundo plano. Então é muito bem pensado também, né? Como se eu tivesse uma obra aqui e outra obra aqui em cima. E o artista tomou muito cuidado, porque assim, imagino eu também, não estava lá, mas possivelmente só que tinha mais detalhes essa casa, né? Telinha, chaminé, mas ele fez somente o suficiente para eu entender que isso é uma casa. Eu não preciso fazer porta, janela, grade, cortina, né? Porque isso aqui não é importante. Entendo eu que o mais importante são as moças aqui. Você sabe o nome dessa obra? Pois é, justamente eu ia perguntar para ti. Sabe que me chamou a atenção, eu procurei na internet, depois, como eu saí, enfim, desliguei, nunca mais achei. Eu achei que era Sargent, mas não é. Eu não sei quem é. Eu estou buscando, se vocês, os colegas, puderem me ajudar. Fazer o Sherlock Holmes aí, quem descobriu. Eu me escapou totalmente de tomar nota, eu desconheço, para te dizer. Mas depois a gente vai confiar no poder da internet. E é uma obra, assim, tem um movimento, né? Me parece que as moças estão andando, até porque elas estão aqui no fim da tela. Sim. Parece que elas já percorreram esse caminho. Elas estão quase saindo da tela ali. Então isso contribui para o movimento e é uma obra de poucas cores, se a gente for analisar. A gente tem azul e amarelo. E por chamar esse verde, né, é o azul com amarelo. Seria essa harmonia e em alguns pontinhos ele tem um marronzinho. Né? E aqui no primeiro plano tem um quente, que é a cestinha da mulher e o capacete. Eu não sei o que ela tem na cabeça aí. Um chapéu, um véu, alguma coisa. E grandes formas a gente tem também. Se a gente for parar para pensar, a gente tem esse plano, a gente tem a forma aqui dessa casa, que vem aqui para cima, e o céu. É uma obra, vamos dizer assim, simples, né? Sim. Respeitando o artista, que deve ter trabalhado pra caramba, ele chegou ele enxugou essa obra para deixar só o óbvio, vamos dizer assim, o óbvio ou o necessário. Esse é um trabalho que a gente vai começar a fazer a partir de agora também. A ideia é que vocês, aos poucos, comecem a selecionar o que vocês vão pintar dentro de uma referência. Não necessariamente copiar ela de cabo a rabo. Pode falar. Eu tive, assim, quando eu olhei esse branco todo, eu me desafio a fazer esses brancos, cada um com a sua cara, entendeu? Até pode ser que eu até exagere em relação ao que o artista fez. Colocar vários brancos, eu enxergo muitos brancos aí. Então eu disse, não, vou me desafiar e vou fazer cada espaço ali com, enfim, mostrando essa riqueza do branco. Exato, A gente tem uma aula que a gente pinta brancos. É uma aula, eu gosto bastante, que eu falo exatamente isso. O branco, ele nunca é branco, porque senão o branco é só o do homo, né, do comercial do homo. O branco, ele é a cor vampira, ele vai sugar as cores do entorno. Então, eu imagino aqui que esse seja um dia de sol. E o que a gente tem aqui? A gente tem o quente, né, esse dia de sol quente, e a gente tem o reflexo do céu. Então, esse branco, se a gente vai ampliar aqui um pouquinho, ele é colorido, mas a gente vai ter duas cores predominantes aqui, um amarelo e um azul. Então, toda essa gama colorida, a gente pode ter ali, eu vejo alguns lilazes, alguns pontos, mas a gente vai estar dentro dessa harmonia amarelo e azul. E aí o artista, ele distribuiu muito bem isso. Existe uma predominância do amarelo, não sei se todo mundo concorda, mas eu vejo esse muro mais amarelo, assim, mas o tom geral dele é amarelo, mas eu tenho muitas pinceladinhas azuis aqui. Então, uma coisa importante, Luiz, é lógico, eu não sei onde é isso, mas se a gente conseguir, a gente consegue, né? Olhar coisas da natureza, a gente vai enxergar esse colorido melhor que na foto. E, assim, uma coisa é eu dizer para vocês que o branco não é branco. E aí você pega uma foto e vai lembrar do que o Befema falou, que o branco não é branco. Outra coisa é você ver o muro branco num dia de sol. E aí você vai ver aquele colorido muito bonito. E essa experiência real, ela faz a gente pintar de uma maneira mais natural do que olhar a foto.
né? Então, vamos dizer assim, na foto a gente vai ter que forçar a imaginação. Na natureza, se a gente olhar com calma, olhar uma nuvem mesmo, se tiver sol amanhã aí na cidade de vocês, olhem uma nuvem no sol. Vocês vão ver que tem roxo, verde, azul, laranja, amarelo. Então, é um exercício bacana de fazer. E é um ótimo exercício para fazer. Perfeito. Muito obrigada. Tamo junto, valeu. Valeu. Ó, esse aqui eu pus o nome, é da Cássia. Tá aí, Cássia? Cássia ou Rúbia? Rúbia. Rúbia, fala um pouquinho aqui do que você achou da obra. Aqui também a gente tem vários triângulos, né? Se a gente for pensar, mas eu quero ouvir de você. Bom, Befema, eu escolhi essa obra. Bom, primeiro eu fiquei horas para escolher uma obra. Ah, que bom. Quer dizer que você está namorando as obras. Pois Portanto. e aí eu achei essa bem interessante por ser uma obra mais limpa. Sim. É uma obra mais limpa. As tonalidades me chamaram muito a atenção. Aham. E esse contraste, né, do azul com o verde. É meio uma harmonia de cores parecida com a da Lui aqui. Tô pensando, né? A gente tem uma parte muito quente aqui, então eu tenho luzes muito quentes aqui e aqui, e eu tenho uma parte bem azul fria aqui. Então, e é uma obra clean, né? Tem bastante elementos. Se a gente for contar, tem uma porção de pedras, tem um mato aqui, outro mato, tem os prédios, tem montanhas, mas ela está organizada de uma maneira muito, assim, macia de se ver, se eu posso usar um vocabulário aqui aleatório. Vamos falar de composição de novo. Então aqui, ó, ao contrário da pintura da Lui, eu tenho uma linha do horizonte baixa. Então a porção de cima, ela é muito maior do que a porção de baixo. Por quê? Se nessa obra aqui, ó, é importante que está no primeiro plano aqui, essas moças, nessa obra aqui, o artista quis dar essa amplitude, essa profundidade. Então, para eu ver a imponência desse castelo, o quanto essa montanha é grande e distante, eu dei mais espaço para o que está lá no fundo do que para o que está na frente. Eu vou ter aqui vários triângulos também, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho os triângulos aqui. Ó, se eu for separar a obra, eu tenho aqui essa porção de mato aqui, verde. Eu tenho aqui o castelo, né? Que ele vem descendo. Tenho esse maior, esse menor um pouquinho. Então eu tenho aqui vou dizer que os castelos eles cabem dentro dessa forma aqui. Você fez muito bem aqui, mas para te ajudar, Rúbia, né? Isso. Meu Deus. Não, aqui é Cássia, Rúbia, é Rúbia. Para chamar de Cássia ou de Rúbia? Rúbia, desculpa, eu sou péssimo de nome. Mas quando você for fazer esse estudo de silhueta, pode fazer a forma geral que aquele elemento vai ocupar. Depois você corta aqui dentro, ó, tá bom? Então essa linha, pode fazer isso aqui antes, para organizar. Esse mato aqui, ó, pode fazer um triângulo mesmo aqui. Depois a gente resolve essas texturas com pincel. O importante quando a gente vai identificar essas formas, é a gente identificar essas grandes formas. Tipo, esse mato ele vai ocupar esse triângulo. Se ele vai vazar um pouquinho para cima ou para baixo, tudo bem. Mas é importante eu separar essas formas assim. Aqui a montanha vai ocupar esse espaço, o castelo vai ocupar esse espaço, isso aqui vai ocupar esse espaço. Depois, eu vou sempre trabalhar de dentro para fora. Então, depois eu posso recortar essa montanha aqui, mas sabendo que ela tem predominantemente uma forma quadrada, vamos dizer assim. Aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter escala, né? Então, os barquinhos bem pequenininhos, um castelão bem grandão e uma pedra grande. E por mais, essa questão da escala é importante, tá, gente? Essa pedra, na pintura, ela é maior do que essa montanha, certo? Aqui eu tenho mais detalhes, umas pedronas aqui. Porém, por uma questão da escala, esse barco ser pequeno, esses elementos serem pequenos, eu consigo ver a imponência dessa montanha aqui. Então, por mais que essas pedras, vamos dizer assim, né? Na pintura, essa pedra, ela é maior do que essa desse telhado. Se eu não tenho outros elementos aqui para eu entender que esse telhado, chamar de prédio, esse prédio é grande, eu posso me perder dentro da minha pintura. Então essa escala, né, árvores em relação a isso, o barco em relação ao prédio, vai ser importante para a gente trazer imponência para as coisas que a gente quer.
Deixa eu ver o que você pôs aqui, as montanhas, bem geométrico. Bem tranquilo. Esse céu também, né? Umas nuvens meio para baixo aqui. Bonito o céu, acho. Uma obra bonita também, bem organizadinha. Você quer falar alguma coisa? Quero. Com as pedras aqui da frente, o ponto focal desse trabalho é o chateau, né? Chato, obrigado. As pedras, elas estão muito definidas aqui na frente. Lógico, é um primeiro plano, mas Isso. no caso de querer fazer, de querer pintar algo assim, que o ponto focal esteja no segundo ou terceiro plano, eu posso não dar tanta importância para a pedra, né? Não tanta definição. Apesar dela estar no primeiro plano, ela sempre precisa estar muito definida ou não? Sim, porque aqui o ponto focal é o chateau. A gente vai falar sobre isso aqui. Obrigado, eu não sabia que chamava chateau. Mas se você tira essa pedra, eu perco meu senso de profundidade. Ah, tá. Porque Entendi. Porque o que você enxerga de perto está mais definido. Exato, porque assim, eu quero chamar a atenção da montanha. Se eu Entendi. defino muito essa montanha, eu consigo chamar atenção para a montanha, porque ela vai estar mais acabada. Mas eu não vou ter toda essa profundidade Sim, de campo entendi. da minha pintura. Então, Uhum. por mais que essa pedra ela esteja definida, quem ocupa mais espaço dentro da minha composição é o chateau, vamos dizer assim. Então, ele está espremido aqui, ó, entre um escuro e outro escuro aqui. Sim. Essa pedra é importante para dar o equilíbrio, né, dentro da pintura, então tem escuros aqui, mas o fato de ela estar muito bem definida não significa que ela é O ponto um focal. atrativo dessa obra. Mas ela é importante, esse primeiro plano muito bem definido, para eu ter impressão de profundidade, porque senão essa pedra esfumada ela Uhum. estaria no mesmo nível da montanha. Faz sentido? Faz sim. Então, Entendi. a Agora, o mesma porquê dessa pedra, que isso me intrigou. Eu falei, por que essa pedra foi pintada com tanta definição, sendo que o ponto focal é o castelo? Ela está até mais sim, definida do que o castelo. exato. Então, o ponto focal não é o ponto mais definido. Eu sei que em algum momento eu falei que é onde a gente cutuca mais, que chama mais atenção, mas a gente pode chamar atenção também pela posição do objeto, né? Então, a gente fazendo a regra dos terços aqui, Sim. o castelo tá ali, né? Aqui, ó. Oh, meu Deus, peraí. Eu vou ter aqui, opa, um pouquinho mais ou menos. Ele está aqui num ponto de interesse, a pedra já não está aqui. Ele está espremido no escuro, né? Essa luz dele está bem evidente. A parte de cima dele está em contraste com o claro. Então, lembrem sempre do jogo de xadrez que eu falo. Então, uma peça, vou pegar outra cor. Uma peça escura, uma peça clara. É o tabuleiro, né? Peça escura, uma peça clara. Eu já vi que tem duas pessoas que levantaram a mão, só um segundinho. Então eu tenho um céu claro e eu tenho uma porção aqui escura, né, desses elementos. Aí eu tenho uma montanha escura E aí, a luz. e um claro aqui. Aí eu tenho um escuro aqui. Aí eu tenho um claro aqui. Isso aqui tudo é claro. Aí eu tenho um escuro aqui. Então esse xadrez ele vai ser importante. Em relação aos detalhes, ó, olha como a água, o artista fez a mesma coisa. Então, se eu pegar as ondinhas da água, aqui elas estão muito bem feitas, né, definidas. A partir daqui, eu só tenho um rabisquinho. Então, tudo isso foi para criar esse senso de profundidade. E aí, o último ponto é, lembrem-se que isso é uma foto de um quadro. O quadro ele deve ser muito maior. Então, a experiência de ver um quadro ao vivo é outra. Lá no quadro ao vivo, possivelmente, vamos pensar numa pessoa, né? Então, vamos supor que o quadro... Oh, meu Deus, peraí. Vamos supor que o quadro é desse tamanho aqui, grandão. E aí a gente vai lá, a pessoa vê o quadro aqui. Estou tirando pela altura da pessoa. Dificilmente a pessoa, ela vai ter o quadro vai estar numa posição que o olho da pessoa vai ficar na pedra. A não ser que seja uma criança, né? Então eu tenho o chateau aqui, eu tenho as montanhas. Geralmente, a altura do quadro, a gente vai ver o meio dele aqui. Um adulto, vamos dizer assim. Então o chateau vai estar mais na altura dos meus olhos aqui. Essa pedra, ela vai estar um pouquinho morta aqui embaixo, vamos dizer assim. Então, só um adendo, né? A experiência de ver uma obra ao vivo, ela não é a mesma de ver uma obra no livro. É por isso que eu peço para vocês, se quiserem e puderem, um dia pintarem em pé. Colocar ali o papel na parede e tentarem pintar em pé, porque a visão que a gente tem aqui é diferente, né, da visão final. Você tem mais alguma dúvida, Rubens? Não. Então,
Parabéns pelo trabalho. Aqui, eu só simplificaria um pouquinho as formas, tá? Eu entendi fazer blocos maiores, né? Isso, porque assim, você vai ter oportunidade depois. Eu vou estudar só esse bloco de pedras. Então não precisa fazer a silhueta ainda, mas é estudar as texturas. O que você precisa é delimitar o espaço, para que essa pedra ela não ocupe o espaço da minha pintura. Então esse matinho, eu não preciso fazer a silhueta quebrada ainda. Eu posso só dizer, ele vai caber aqui dentro. E aí depois a gente faz uma silhueta desses elementos. Parabéns pela observação aqui. Acho que vai ser bacana esse desafio para você. Segue o baile, segue o jogo. Vamos ver essas duas dúvidas aqui. Eu acho que foi uma dúvida. Quem levantou a mão? Pode falar, deixa eu sair daqui. Alô? É Denise, né? Denise, diga-me. Alô? Denise, e uma, e duas. Acho que ela caiu. Então tem um iPhone D. Denise? Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou apanhando, que hoje eu estou no celular, aqui eu estou apanhando. Tudo bem. Você falou em uma das aulas do guiar o olhar do observador da obra, né? Sim. E eu estou tendo um pouco de dificuldade nisso, porque, por exemplo, no quadro das bailarinas, eu vejo que tem a mão das bailarinas assim apontando para alguns lugares e o pé de uma bailarina apontando para o fundo. Peraí, vou pôr a obra, vamos lá, peraí. É mais fácil. Aqui. E aqui. Então, a mão estendida para o fundo, o pé apontando para aquele grupo, para aquela bailarina em triângulo ali, eu acho que isso é uma forma de guiar o olhar do observador, não é? Certo, mas eu vou devolver para você. Quando você olha essa obra, o que te chama atenção? O que você olha mais? Sim, a pessoa importante dessa obra. É a bailarina em azul. A última, é o que me chama mais atenção. Qual? Essa? Aqui está, essa é a que me chama mais atenção. Então vamos lá. A mim também. Então vamos lá. Diz a lenda que aqui no mundo ocidental a gente começa sempre a ler uma imagem aqui por cima, né? Como se fosse a leitura. Se a gente observar essa pintura, a gente começando por aqui, a gente tem essas bailarinas aqui a gente não tem nada aqui em cima. Se a gente começar a leitura, o primeiro elemento que a gente vai encontrar lá no fim da linha é essa mão aqui, né? Essa mão da bailarina aqui. Certo. Essa mão, ela traz para cá, está conectada aqui na cabeça dela. Essa perna também, né? Se a gente, esse conjunto de bailarina com essa perna. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. É sempre um desespero para mim. Alô? Oi. Beleza, acho que desligar. Se a gente pegar essa bailarina que cortou aqui, ó, que ele cortou, o que sobrou dessa bailarina? Essa perna também vem para cá, né? Não tem o resto. Essa outra perna que ele cortou. Então, meio que, a gente falando em direção, meio que tudo tá vindo para essa bailarina. Aqui. Do meio. Isso aqui, né? Como se fosse meu alvo. Então, a própria disposição dos membros aí do quadro, essa perna vem para cá, isso vem para cá, essa perna vem para cá, eu tenho essa perna que também acaba aqui, então tudo acaba desembocando aqui, nesse ponto. Quando a gente está pintando, a gente pode fazer isso. Se eu quero chamar atenção para cá, o que eu posso fazer? Então é como se a gente tivesse, eu falei isso na última live, eu quero passar uma mensagem para você contando uma história. O primeiro ponto que eu preciso pensar é que mensagem eu quero passar para você. E aí todos os elementos que eu pôr nessa história, eles têm que desembocar nessa mensagem, né? É a cigarra e a formiga. Eu quero falar que quem trabalha mais, quando chega o inverno, está bem abastecido. Então toda a anedota que eu vou contar, que a cigarra canta enquanto a formiga trabalha, é para te dar uma lição. O quadro, possivelmente, o Degas queria chamar atenção para essa bailarina e todos os elementos da história desembocam para cá. Era isso que você tinha perguntado ou eu tô... Não. A minha dúvida é assim, nesse quadro eu consigo observar o que ele está querendo apontar, aonde ele quer chamar atenção. Mas, por exemplo, na paisagem do chateau, eu já tenho dificuldade em saber o que guia o nosso olhar naquela paisagem. Deixa eu voltar ao chateau aqui. Acho que é o chateau. Eu vou te perguntar, quando você olha essa paisagem, se você fosse dar um nome para essa obra, que nome você daria? Chateau à beira-mar. Chateau à beira-mar, né? Então vamos lá. Existem várias maneiras de guiar o olhar. Vamos falar da leitura, né? A gente começa aqui e tal, começa a escanear. A gente vai perceber aqui
que o elemento mais alto que a gente tem acaba sendo o chateau, né? Uhum. Então, ele está num espaço, sim, a gente olhando aqui essa parte de cima, ele está num espaço de destaque, né? Como se fosse um ator de teatro. Parece que tem um palco e eu tenho um ator de teatro aqui iluminado. Uhum. Essa montanha também, ela é fria, né? Azul, fria, e ela não tem muito detalhe. E aí ela encontra uma luz bem quente aqui. E esse verde, né, também, né? Além de ser escuro, ele tem o azul. Então esse chateau, vamos dizer assim, ele está ocupando um espaço de destaque dentro dessa obra. Então eu tenho uma porção verde, uma grande porção azul, aqui, fria, e eu espremo essa luz aqui dentro. Então é como se essa montanha, né, ela começa alta aqui e ela desemboca aqui no chateau. Essa planta, ela desemboca aqui no chateau. Essa linha do horizonte aqui desemboca no chateau. O triângulo da água aqui também. Então é meio que o artista ele definiu tudo aqui para esse chateau ocupar um espaço. Possivelmente, quando começou a pintar, ele falou, opa, eu quero fazer esse chateau. E aí, mais para frente no desafio, a gente vai falar dos grids e tal, mas essa organização, imagina que ele está lá ao vivo. Ele podia ter cortado a obra assim. Uhum. Ele tem 1000 opções, né, para cortar essa obra, podia ter cortado assim, sei lá, vou olhar para baixo, vou fazer só aquele barquinho. Mas aqui nessa obra, possivelmente a gente diria que o barquinho é o protagonista. Então, principalmente na obra autoral de vocês, pensem nisso. Eu falo assim, o retrato, o olhar é sempre o ponto de evidência. Então eu tenho que trabalhar para o olhar ser importante, e na hora que eu for fazer o cabelo, vou sugerir que tem um olhar aqui, sei lá. A hora que eu for fazer um cabelo, eu posso puxar um fio para cá, pro olhar e tal. Faz sentido isso que eu tô falando? Deixa eu ver aqui eu fui lá ver o Francis Bacon e eu notei uma coisa. Eu vou ver se eu acho alguma obra aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Várias obras do Francis Bacon tem essas linhas aqui atrás. Faz parte, né, da linguagem. E aí, pro leigo, é uma linha. Mas você perceber, as linhas sempre vão passar aqui na altura da cabeça, dos olhos, né, que é o ponto de interesse, vamos dizer assim, o sofrimento que ele quer trazer. Deixa eu trazer aqui outras obras. Então, são obras mais malucas, mas está aqui o que a gente conversa, a linha ali de novo na altura da cabeça. E aí, eu vou pegar uma outra obra aqui. Então, por mais que sejam uns trabalhos malucos, aqui eu trabalho maluco, no bom sentido, mas você vai perceber que mesmo essa composição tem um quadrado aqui atrás da cabeça. Por que ele não pôs esse quadrado aqui em cima? Por que ele não tirou esse quadrado daqui? Porque eu estaria perdendo esse ponto focal. E a cabeça é o ponto mais claro aqui, ó. Então, esteticamente, lá na exposição eu vi que teve um monte de gente que não gostou das obras, que são obras agressivas e tal, mas artisticamente, e a gente sempre tem que ter esse olhar artístico, é importante notar essas coisas. E aí, eu vou pegar outra obra aqui. E aí a gente passa a entender por que os artistas estão no museu e tal. Não é porque é bonito, mas é porque existe uma coerência da composição ali. Então, de novo, aqui, ó, a linha que circunda o elemento e ela vai desembocar na cabeça aqui. Cabeça é o ponto mais claro da composição. Eu tenho a mão clara, mas essa mão é muito menor do que essa cabeça. Eu tenho um terno azul com a cabeça laranja. E aqui eu tenho uma linha quente aqui. Então, são elementos da composição, né? Por mais que seja desconstruído, a gente sempre tem que beber dessa fonte da linguagem visual. Vai gostar do artista ou não, a gente pode gostar ou não. Fez sentido? Fez sim, obrigada. Tá. Então, aqui é a mesma coisa, né? Trazendo aqui. Eu olho para essa paisagem, não sei você, ou vocês todos. Para mim, essas moças estão Primeiro plano. Atenção. Porque tem um negócio claro com as pessoas aqui. E aí, de novo, a obra começa lá em cima e termina aqui nas moças. Não tem nada mais. Então, se eu começo a ler um monte de coisa, um monte de informação, meu olho começa lá em cima, lê um monte de coisa. Aí limpa tudo e eu tenho um ponto aqui, vamos dizer, e o resto é tudo limpo. Então, assim, para mim faz sentido, né? No começo da comunidade, às vezes eu falava isso, tinha gente que falava assim, o artista fica famoso, depois a gente fica inventando que ele quis fazer isso, quis fazer aquilo. Pode ser. Eu
Eu prefiro acreditar que não. Então, espero ter te ajudado, Denise. Tá bom. Fez sentido? Qualquer coisa dê um grito. E galera, eu gosto. Desculpa eu ter respondido a pergunta, não achei que vocês iam ouvir. Ah, não, pode participar, interativo aqui. Mas galera, ó, tá grande aqui. Eu adoro que vocês perguntem, tá bom? É para ser interativo, senão eu gravava a aula e colocava para vocês assistirem. Pode perguntar qualquer coisa. Eu gosto dessa troca, acho que é importante para vocês. Bora lá, a gente tem 20 minutinhos, vou responder algumas perguntas aqui. Tem uma fila aí. A Rita. Aí, Rita. E, tudo bom? Então, você não ajudou só a Denise, não, você ajudou muito a mim. Eu tenho essa dificuldade também com relação a identificar exatamente como que o olhar anda na obra, né? Em algumas é mais fácil mesmo. Em outras, Sim. teóricas, eu fico pensando assim, será que eu inventando isso aqui da minha cabeça? Porque tem coisa que não é tão óbvia assim pra gente ver, né? Eu acredito que não é tão fácil sempre, não. Não é nem Sei. para mim. É um processo de educação, vamos dizer assim. Então, é você olhar a obra buscando isso, né? Então, com essa curiosidade de entender. Me veio uma coisa aqui na cabeça, que eu fiquei sabendo outro dia, que eu descobri que é um gafe. Mas que no casamento é falta de educação outra mulher de branco, de vestido branco. Tem essa conduta. Pensem nisso na... Poder pode, né? Não deve. Mas pensem na obra de vocês como um casamento. Vocês vão escolher uma noiva. O ideal é que aquela noiva se destaque. Então, se eu vou fazer um chateau, o ideal é que eu não tenha 2 chateaus no mesmo ponto, né? E o legal é que, usando o exemplo do casamento, é que todo mundo vá diferente da noiva. Então, imagino eu que tem que ir os homens de preto para que a noiva se destaque também. Então, é todo um mise-en-scène pensado para isso. Assim como a gente vai no teatro, quando um ator vai falar uma coisa importante, o que acontece? Apaga a luz do teatro e fica aquele foquinho para você olhar para onde a pessoa está falando, né? Porque se ficar tudo iluminado, você não vai saber quem está falando se tiver um montão de gente. Então é mais uma questão, quando a gente está olhando, quando a gente vai pintar, de colocar ordem no caos, porque é lógico que aqui hoje a gente tem foto, né? Então a gente fica muito dependente do que está na foto. Mas imagina esses artistas antigos que não tinha foto. Então o que ele tinha que fazer? Ia lá, olhava, aí falava, é um caos, né? Porque tem o chateau, tem o peixe, tem o pescador, tem a nuvem, entendeu? Então ele observava muito e depois ele organizava isso dentro de uma composição, dentro de uma gaveta. Então ele não tinha esse flash instantâneo que a gente tem da foto hoje. Eles tiram uma foto e está tudo parado, né? A gente já está enquadrado a foto. Então essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, apesar de a foto ajudar muito. Mas a foto ela já vem enquadrada. Estou fazendo um trabalho aqui com vocês para a gente tentar desconstruir a foto, né? Então esse trabalho de composição a foto vai ajudar, mas a ideia é que vocês organizem esses elementos de acordo com o casamento, né? Ter uma noiva dentro dessa foto, para que as nossas pinturas, elas tenham, não vou falar nenhum objetivo, mas quando eu digo assim, a gente tem que pintar melhor que a foto, é porque, vou repetir a frase do começo do plantão, né? Pintar é escrever uma poesia com pincel. A poesia, ou ela é poesia sobre amor, sobre a dor, ou sobre... Geralmente é isso, né? Poesia, amor e dor. Mas os elementos ainda da poesia são para transmitir alguma coisa. Então a ideia é que a gente pinte como se fosse um poema. É um poema sobre o chateau. O chateau, em volta do chateau tinha uma montanha azulada muito bonita, do outro lado tinham árvores verdejantes que espremiam a luz do chateau e o chateau refletia na água. Estou fazendo uma poesia, não vou escrever e aqui rimar, não tenho esse dom, mas imaginem isso quando vocês estiverem pintando. É uma poesia sobre o chateau. Uma analogia bacana. Eu pensei nisso agora. Faz sentido, mas pensem nisso. Faz, muito. Quando vocês vão pintar um retrato, eu sei que a gente quer técnica, eu também quero técnica. Estou brigando com o meu retrato aqui, ontem eu peguei ele para mexer. Separem o momento de técnica do momento de poesia. Porque às vezes você vai pintar dá um exemplo, né? Vai pintar o marido, não é só ficar parecido. É muito pouco, né? Vamos dizer assim. A não ser que seu marido seja sei lá,
Rodrigo Hilbert, né? Bonito, tal, Tom Cruise. Mas pintar o seu marido tem que ser uma poesia, né? Pô, ele é seu marido, os momentos, alguns, né? Não sei como é a relação de vocês. Um exemplo. Mas os momentos de carinho, as dores, um trejeito que ele tem, o sorriso das piadas idiotas que ele conta. Isso é fazer uma pintura poética. Outra coisa é fazer uma pintura técnica, que também tem o seu momento na nossa jornada. Mas só cuidado para a gente não perder essa poesia. Né? De repente, você gosta muito do cabelo do seu marido e tal. É importante que eu veja, né? Nossa, que cabelo bacana. Foi uma reflexão filosófica aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Então, a gente está num jogo de exercício aqui para a gente olhar com mais calma, mas não se preocupem nesse momento com tá certo, tá errado, não achei. A gente vai progredir durante o desafio para que isso fique mais claro, né? Que pelo menos na obra de vocês isso apareça, né? Eu gostei dessa pétala, dessa flor, então vamos construir alguma coisa para que eu veja na sua pintura o que você viu. Beleza, Rita? Sumiu, caiu. Vou considerar que tá beleza. Deixa eu tirar aqui. Rita, um beijo. Não sei se está me vendo. Um beijo. Obrigado pela pergunta. Valeu. Tamo junto. Lourdes. Valeu. Oi, Befrem. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo jóia? Eu fiquei com uma dúvida agora, nesse momento. Quando você falou, quando Rúbia colocou a questão das pedras na frente, né? Tão trabalhadas. Eu também, quando eu visualizei aquela obra, eu vi o Chateau. O primeiro, para mim, Na hora que a internet dá uma ruindade aqui. seria o Chateau. Mas, quando você falou agora do quadro, da obra que tem as meninas caminhando, as moças caminhando, ali em cima também, no plano, né, tem uma casa muito bonita também, que também chama atenção. E aí me trouxe essa dúvida. Então, deixa eu O pôr aqui. ponto focal, se seria, assim, Peraí. para mim as duas coisas ali chamam atenção. As duas moças caminhando e a casa em cima. Certo. O que tem mais detalhes? A casa ou as meninas? Pode falar o que quiser, tá? Não é um júri. Mas Assim, as meninas, elas são menores, né? Proporcionalmente, são elementos menores. Tem detalhes, mas a casa elas são menores? Tem certeza? Ó, vou fazer um. Tô vendo de longe, por isso. Ó, Não, menores Ó. que eu falo no contexto da obra. No contexto. Ó, elas são do tamanho da casa, né? Essas meninas. Então, assim, é a escala aqui. Eu sei que essas meninas são menores que a casa, né? Até porque elas têm que entrar dentro da casa. Sim. Dentro da obra, elas ocupam um espaço tão grande quanto o da casa. E essa casa, ela podia ter mais detalhes, né? Telhinha, Uhum. sei lá, galo aqui em cima. Mas ela tá muito simplificada nessa casa. E meio que ela se perde nesse claro, certo? Sim. Pensando, esquece que é uma casa. Pensa em mancha da aquarela. Essa mancha clara, ela é contínua aqui. Eu tenho uma porção muito clara de mancha clara, vamos dizer assim. E nessa porção super clara, eu tenho um ponto aqui, né? Que tá maior, tá do mesmo tamanho lá do fundo, e ele tá envolto numa mancha clara. Então imagina assim, eu tenho um papel branco e eu ponho um ponto aqui. Você vai olhar para esse ponto, possivelmente, porque é o diferente. Então aqui, essa casa, ela é bonita, ela é muito bem feita, mas para mim isso aqui está chamando mais atenção, né? Vamos dizer assim. Eu também achei. Assim, quando eu olhei logo, eu achei também. Mas aí depois eu parei para analisar que é bem próximo. Isso, é próximo, mas pensando se isso fosse um palco, né, um teatro, Sim. eu sinto que isso é um cenário para esses personagens. Diferente do Chateau, que eu não tenho nenhuma pessoa lá. Tá. Então, se eu tirar aqui, aí eu posso dizer que é a casa. Não, posso fazer o trabalho lá do fundo. Não, eu também acho que são as moças mesmo, mas aí fiquei com essa dúvida. Sim, assim, seria muito chato a obra se eu pintasse só essas moças. Eu podia fazer a pintura só das moças aqui. Pobre, né? É uma silhueta de uma moça. Aqui eu tenho uma riqueza maior e até uma importância maior dessas moças, vamos dizer assim. Essa história não é uma história, é uma silhueta. Aqui eu tenho uma história que eu posso dizer que elas trabalham na casa, né? É aumentar a riqueza dessa obra. Eu tinha um professor que falava assim, ele é o Fábio, né?
foi meu primeiro professor. Ele falava assim, Befrema, sempre que você for pintar uma natureza morta, que é, sei lá, uma mesa, um pedaço de pão aqui, sei lá. Ele sempre falava assim, adiciona uma faca, uma migalhinha de pão, para dar a impressão que alguém passou por ali, que alguém cortou o pão, que alguém mexeu, vai fazer um copo, faz um copo meio vazio. Genial. Por quê? Para trazer um elemento humano para dentro dessa obra, para não ficar somente uma flor com um vaso. Aqui, na live que a gente tem lá, tem uma pétala caída. Aqui eu começo a ter uma história. Pô, será que alguém esbarrou? Será que é velha essa flor e caiu uma pétala? Será que bateu um vento, a janela está aberta? Então, isso é mais o que eu aprendi, o que fez sentido para mim. A gente precisa tomar cuidado para não fechar a obra. E aí, quando eu falo, o hiperrealismo, eu admiro quem faz. Mas do ponto de vista troca entre quem vê e quem pintou, está fechada aquela obra. Eu não tenho espaço para minha imaginação, porque é o ideal, não dá nem para eu falar assim, essa pessoa se machucou em algum momento, sei lá. Então, não é uma crítica, mas dentro do que eu fui ensinado, que faz sentido para mim, eu prefiro que a gente tenha esses elementos mais vivos dentro da obra. Beleza? Então, é muito boa essa pergunta, questiona mesmo. Essas discussões, elas são importantes. Fez sentido? Se não fez, pode falar comigo. Não, fez sim, totalmente. Então, eu não estava em dúvida em relação às moças, não. Quando eu olhei, eu achei também que elas seriam um ponto de atenção. Mas aí depois eu parei para analisar a casa também, né? Mas não quero que ninguém vá dormir com dúvidas. Tá? Então pode perguntar. É importante isso, esses questionamentos, porque isso vai te ajudar a hora que você for pintar. Então é super. Faz a gente pensar, né? Me fez pensar. Exato. Fez parar para analisar. Porque antes eu achei que eram as meninas, as moças. Depois eu fiquei na dúvida, né? Então, beleza. Poderia ser também. Deixa eu aproveitar, Befrema, e te perguntar uma coisa. Eu fiquei em dúvida desse trabalho. Essas obras que todos fizemos, cada uma sua, né? Uns inspirados em obras mais famosas, outros menos. Mas quando nós formos partir para fazer a nossa obra autoral, vai ser baseada nessa? Não, assim, nem sim nem não. Essa fase do desafio, eu queria muito que vocês treinassem esse processo de leitura das obras. Então, vamos dizer assim, ela é a parte, vamos dizer. Mas se eu quiser pintar essa obra, não tem essa regra. O desafio não é o concurso, né? Preencher caneta preta. Então, pode continuar. O que eu quero com esse desafio, né, quando eu pensei o desafio, é trazer esse olhar para vocês mais, vou chamar de apurado, né, mas mais calmo em relação a essas obras. Então, é mais fácil de olhar como um outro artista resolveu. Claro. E depois, qual a próxima fase do desafio? É pegar uma imagem e separar essas grandes massas. Pode ser a mesma, né? Como a Cássia. Cássia, eu vou pedir para você pôr um nome só, porque eu fico falando Cássia Rubia, eu sei que tem um que não é, que não é. E é igual o côncavo e convexo. Eu vou ficar aqui o ano inteiro. Então, você quer que eu te chame de Rubia? Tanto faz, Befrema. Não, mas eu gosto de chamar as próprias, gosto de ser chamado. É Rúbia. O caso da Rúbia, ela já fez as formas ali. Ela dividiu as formas. O que eu quero com esse desafio é que vocês apliquem o que a gente está vendo em algumas aulas e que vocês possam voltar com questionamentos para a gente discutir, mas que isso ajude vocês a pintarem. Não é, eu sei que esse nome desafio já deu pano para manga, que vocês ficam pressionados. Eu acho ótimo. Mas é que eu sei que dá uma pressão, desafio, desafiar. Pense nisso como uma jornada de ensino, né? Então, eu acho que desafio é para desafiar a pessoa mesmo, para superar as coisas. E mais do que isso, é para ajudar que vocês tenham a gente chama de salto quântico, mas que num pequeno período de tempo vocês consigam fazer várias sinapses aí dentro da cabeça para ajudar isso vocês na hora da pintura. Então, respondendo essa pergunta, pode ser a mesma, pode ser outra. Importante para mim é que vocês entendam o processo e façam o processo bonitinho. E agora eu estou super na dúvida do o que eu escolhi para desenhar e pintar. Eu não sei qual é o ponto focal. Eu olho, não consigo enxergar. Entendi. Eu vou finalizar, já tem 3 minutos.
minutos. Eu vou ver se essa obra está aqui, aí a gente finaliza com Não essa consigo obra. enxergar. Eu estou olhando aqui Peraí. e não consigo enxergar. Deixa eu só ver se eu Um separei. ponto de mais atenção. Não sei se seria uma pedra grande que tem. Tá, eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui. Sandra, sua pergunta, Não, a minha pergunta não tem nada a ver com o assunto. Depois, só no finalzinho, se você puder me responder rapidamente. Tá, então beleza, era isso que eu queria saber. Então vou continuar no assunto, depois você pergunta. Tá aqui, Lourdes, a Sim. pintura. Aham. Difícil para mim também. Vamos. Estou perdida aqui agora. Então, a gente faz o exercício junto. O que está maior, e talvez o Pedra, a mais rocha atenção, grande. essa pedra Isso. no centro, aqui. Eu acho que a gente poderia fazer coisas para aumentar esse destaque. Sim. Então, como exercício para você daqui para frente, é buscar maneiras de aumentar o destaque dessa pedra. Pode ser escurecendo mais o fundo, pode ser escurecendo as pedras aqui da frente, né? É uma obra aqui que ela tem uma luz difusa, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo muitas sombras projetadas. Eu vejo muita sombra própria. Então a pedra ela tem os volumes, mas eu não vejo a sombra no chão, essa sombra projetada aqui da pedra, como se fosse um dia nublado aqui. E aí aqui um ponto importante, foi importante você trazer isso aqui. Essa é uma interpretação artística já. Não é nem no sentido, tem alguém com o microfone ligado aí, no sentido de a obra estar boa ou ruim. O que a gente tem que entender é que essa obra é um momento desse artista. E o que ele resolveu trazer aqui, possivelmente foi o que encantou ele. As pedras. Dessa obra. Eu não sei se as pedras, porque as plantas elas estão muito bem Mas trabalhadas. ele denominou pedras redondas. Está escrito. Então faz todo sentido, né? Sim, eu tenho as pedras redondas aqui. Pedras redondas. Então, as pedras mesmo. O ponto focal é a pedra grande. Exato, é o que chama mais atenção aqui dentro. Mas a vegetação está muito bem trabalhada. Então, é o que eu falei da poesia, né? Essa poesia chama Pedras Redondas. Sim. É o que chamou a atenção do artista. Então, ele trabalhou em cima da obra para trazer isso. Aqui é o que eu falei do Francis Bacon. O retrato dele não é bonito, mas do ponto de vista artístico é muito interessante. Então, são pontos que a gente tem que considerar. Esse desenho, ele foi feito por meu bisavô e eu descobri recentemente. Então, eu quis fazer meio que uma homenagem, assim, né? Eu achei bonito, eu fiquei encantada de ver. Ele tem uns 5 desenhos, estão na casa de uma prima. E aí eu só conheci agora, fiquei encantada, assim, de ver, né? É legal. A delicadeza, eu achei bem delicado, assim. É legal isso. Eu gosto de pensar que nossos trabalhos também alguém vai achar daqui a uns anos. O que eu vou te sugerir? Faz o exercício em cima desse trabalho. Considera o que você viu aqui. Mais importante para mim é que você leia. Nessa primeira fase, eu não falei de ponto focal. A gente acabou entrando aqui nessa toada. Mas não é sobre isso agora. Outro momento a gente vai trazer isso. Mas você pode fazer esse estudo em cima dessa pedra. Você compreendeu como era para ter feito o estudo? Onde tem textura, onde tem claro e escuro. Então é mais sobre isso. Mas não precisa fazer mais as massas. Não. As massas. Vem. Peraí, tô indo, peraí. É brincadeira, tá, gente? Mas deixa eu sair aqui. Rejane, tô te ouvindo. O que ia falar? Assim, não é que não precisa. Eu quero que vocês façam, não porque eu mandei, mas porque é importante para vocês, tá bom? Então, precisa, não precisa. Então... ninguém vai ganhar estrelinha, nem presente do professor, nem nada. O que eu recomendo façam até que vocês achem que foi suficiente. Porque assim, eu faço isso até hoje. Eu gosto. É um prazer para mim fazer isso. Então, estou estimulando vocês, mas assim, pode fazer. O que eu posso dizer é, o professor de vocês, ele faz isso até hoje. E antes de começar a pintar, eu faço isso também. Então, é um exercício que vocês podem fazer sempre. Tá. O exercício Beleza? das massas. E o próximo vai ser... O próximo, depois eu vou mandar um vídeo para vocês. Fiquem calmas. Tá bom, Lourdes? Eu vou responder
É a Obrigada. Sandra e a Leda e a gente encerra. Obrigada. De nada, tamo junto. Peraí. Fala, Sandra. Rapidinho, a tinta de aquarela Schmincke, né, que chama? Schmincke é boa, É boa. Que nível que é? É estudante, é profissional. profissional? Eu acho que eles têm uma linha estudante, mas a Schmincke mesmo, ela é profissional. Tem uma linha estúdio, eu acho. Muito boa. Ah, legal. É que minha filha tá vindo para cá, então ela É da Alemanha, né? É boa, boa. Papéis são bons, pincéis bons e as tintas boas. Schmincke é bom, pode pedir para ela trazer. tá bom. Então, pode. Lembra que ela vai trazer estojo? Não, eu vou pedir só as bisnaguinhas, as cores primárias. Tá, entra no site se puder e não esquece de ver se é transparente, se é opaco. Em alemão, vou ter que passar num tradutor, porque Não, mas é o desenho, tem quadradinho, tá? eu tentei puxar, não vi. Vou de novo. Vou fazer de novo. Tá. Dei o zoom, mas não consegui ver. Geralmente eles têm um catálogo no site. E aí você consegue ver lá, tem os desenhos, né? Tipo roupa, na etiqueta. Eu entro no site da Schmincke mesmo, porque ela me mandou do Google, mandou são várias marcas. Digita assim, ó, Color Chart Schmincke. Color e Chart. Chart. Tá, por chart. Aí o nome da marca, né? Tá, Schmincke. Aí geralmente no site vai ter esse catálogo com as coisas. Mas é muito boa, tá? Pode mandar ver, tá bom? Obrigada. De nada. Fala, Sandra. Não, eu já falei. Ah, não, é a Leda. Fala, Leda. Oi. É sobre ainda o trabalho que a Lourdes apresentou, da pedra. Eu interpretei ali como ponto focal a obra toda pelo seguinte, ela tem uma tonalidade que parece ser uma lembrança. Então é como se a pessoa estivesse lembrando daquela cena. Entendi, uma coisa meio onírica. Estou imaginando uma coisa que eu vi. É tudo meio bege, é como se estivesse com um enevoado mesmo ali em cima. Não sei se isso pode ser levado em consideração. Ou se realmente uma foto mais antiga e ficou assim. O que eu ia dizer é exatamente isso. Se é do bisavô dela, possivelmente essas manchas, elas são do papel. Por que eu estou dizendo isso? Então original assim, né? 1900 e um pouquinho. É uma relíquia. Então, de novo, eu gosto dessas discussões sobre as obras. Só o bisavô dela poderia dizer o que ele quis. Mas como o nome da obra são Pedras Redondas, subentende-se, né? Eu tenho um espaço branco aqui, eu tenho as pedras limpinhas. Pode ser também. E aí tem profundidade, né? Essas pedras mais escuras que essas. Então aqui tem fundamentos aqui dentro dessa pintura. Mas aí, de novo, será uma incógnita. Esperamos que... Então esquece o que eu falei, que agora que eu me lembrei, que se era do bisavô, tá assim pelo tempo mesmo. Exato, por isso cuidem das aquarelas de vocês. Galera, das minhas fotos. Cuidem das fotos também. Galera, a gente vai encerrar o plantão aqui. Eu sei que tem mais imagens para a gente conversar, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a toada, né, desse primeiro exercício aqui. É mais uma coisa para vocês se relacionarem com as imagens que vocês veem, do que para eu corrigir se está certo ou errado, porque, lógico, vai depender desse olhar de vocês. A gente está no processo de educação aqui. O próximo ponto do desafio, o que eu gostaria que vocês fizessem? Escolha uma imagem que vocês gostariam de pintar, já. Porque para a gente trabalhar uma imagem só até o fim do desafio, pode ser uma imagem da internet, pode ser uma imagem de vocês. O que eu gostaria? Que essa imagem ela fosse uma foto. Porque o que a gente vai fazer agora é um trabalho artístico de interpretar, né, essa foto. Se a gente pegar uma pintura já pronta, possivelmente ela já vem interpretada. E aí o efeito da atividade não será o mesmo, vamos dizer assim. Então, eu vou dar um tempinho para vocês escolherem uma imagem que vocês querem pintar. E aí eu vou liberar a segunda fase do desafio para a gente começar a construir o que a gente fez nessa primeira fase. Fotos de paisagem, a princípio isso vai servir para tudo, né? Vamos dizer assim, vai servir para tudo. Isso, composição é para tudo. Mas vamos alinhar para ser uma foto de paisagem, porque dentro da paisagem a gente vai encontrar diferentes cores, diferentes texturas, diferentes tonalidades, profundidade, escala. Então vai ser mais
frutífero para a gente construir essas próximas fases do desafio. Então vamos combinar essa paisagem. Pode ser qualquer uma, tá? Não vai ter filtro. Meu papel aqui é ajudar vocês, mesmo que seja complexo, a gente simplificar. Então vai ser um pouco livre para vocês. Vocês são artistas, vocês que se virem nessa escolha. Meu papel é ajudar vocês a construir uma bela pintura. A imagem de vocês pode ser a imagem que vocês quiserem. Combinado? Alguma dúvida? É para já colocar lá na comunidade ou espera você mandar o vídeo? Não, espera eu trazer o vídeo. A princípio, vocês vão ter aí alguns dias para escolher. Escolha uma imagem afetiva, vamos dizer assim. A Grace eu sei que já escolheu, a Grace está quase dormindo, né, de madrugada. Grace, você pode dormir um pouquinho mais, você já escolheu. Mas escolham essa imagem e eu vou deixar livre, tá? Eu quero que vocês escolham a imagem que vocês quiserem e como eu estou lançando desafio para vocês, eu vou lançar o desafio para mim. Pega o que vocês quiserem. Meu papel aqui é ajudar vocês com o que vocês querem fazer. Pode ser uma foto que a gente tirou? Pode ser o que vocês quiserem, afetivo. Eu só não quero que vocês escolham porque é a mais fácil. Vocês, eu achei essa vai ser mais fácil. É um desafio, tanto para vocês quanto para mim. Então, escolham o que vocês acharam bonito, o que vocês acharam interessante. Não escolham do ponto de vista, isso aqui é mais fácil fazer, eu vou escolher esse aqui. A gente se lasca juntos. Se for para se lascar, prefiro que vocês chutem para cima do que para baixo. Beleza, gente? Bom descanso para vocês. Okay, e beijo. Tamo junto misturado. Boas pinturas. Eu quero fazer uma pergunta. Meu Deus, vou puxar a orelha. Vai, você tem 3 minutos negativos para fazer a pergunta. Não, sabe o que é? Que eu tô bem no início, eu nem Quem tá comecei... falando? Peraí. Raquel. Oi, Raquel. Eu nem entrei no módulo da paisagem ainda. Eu tô só assistindo a aula aqui. Daí eu queria saber, será que dá para eu fazer também? Ou é melhor eu fazer o módulo da paisagem primeiro e depois... Não, faz com o que você tem. Vem na vida louca. Só vou te pedir, Raquel, lógico, não se cobre. Faz o exercício dentro do que você tem hoje, depois você lapida fazendo o módulo de paisagem, tá bom? Então, meu ensino da aquarela ele não é linear, vamos dizer assim. Coisas que você vai aprender no desafio, elas vão te acompanhar durante toda a sua jornada na aquarela. Depois você vai refinar técnica e cores, mas eu participaria. Então, eu viria na vida louca mesmo, sendo generoso comigo mesmo, tá? Então, só deixando um adendo aqui. Minha pintura, a textura não ficou boa. Calma, é sobre composição, tá? Então depois a gente refina a textura. Mas eu vi que alguém pôs aí, vem Raquel, vida louca. Eu participaria. Todo sentido. Obrigada. Vem, tamo junto misturado. Galera, um beijo pra vocês. Muito legal estar com vocês. Eu gosto bastante, tamo junto misturado. Agora eu fui.